O frio atípico no mês de novembro foi destaque em toda a região. Em Cascavel, a mínima registrada foi de 7 graus. A nossa equipe conversou com o Reinaldo Knaib, meteorologista do CIMEPAR, para entender as causas das baixas temperaturas na primavera. E para falar com a gente sobre o clima atípico do mês de novembro, nós vamos conversar com o Reinaldo, que é do CIMEPAR. Reinaldo, obrigada pela participação com a gente aqui no Agrofag. De onde está vindo esse frio aí já do mês de novembro? Explica um pouquinho para a gente. Olá, Débora. Bom, realmente, a gente está com a passagem de uma massa de ar frio, até com característica de ser polar, né, com característica bem de inverno, porque além das temperaturas ficaram bastante baixas aí nas últimas horas, né, nós vamos ter uma persistência desse frio pelo menos aí por 3 dias. Então, até quinta-feira, as manhãs vão amanhecer geladas, não só no oeste, mas todo o estado do Paraná, porque ela está cobrindo aí toda a região sul do país, o Paraguai, ali Mato Grosso do Sul, né? Então ela conseguiu avançar até para essas regiões mais quentes do país, né? Isso então se deve a essa forte onda de ar frio que vem se aproximando do estado do Paraná e provocou essa queda de temperatura, mínimas na região 7 graus Celsius, né? Até teve quebra de recorde para essa época do ano na região. E o que explica, Reinaldo, essa massa de ar frio, esse inverno fora de época, vamos dizer assim, né, durante essa semana? Bom, nós estamos com o fenômeno Laninha, que ele voltou a se intensificar um pouco mais, né? Ele favorece com que as ondas de ar frio elas avancem um pouco mais sobre a primavera, né? Além disso, ali nós temos aí alguns eventos aqui no sul do continente, sobre a região antártica, né? Que às vezes ela libera alguns pulsos de energia, algumas ondas de frio um pouco mais intensas que o normais, né? Então, às vezes, elas conseguem avançar para norte até e atingir o sul do país, né? Então, isso é o que está acontecendo, né? Então, esses fatores estão contribuindo para esse frio rigoroso. Este ano nós tivemos bastante estações do ano um pouco diferentes, né, dos anos anteriores. O que tem explicado aí essas temperaturas diferentes e pouco comuns para as épocas do ano, aí, em estações diferentes, né? Isso, até o outono começou temperaturas baixas, teve algumas ondas de ar frio, mas o inverno depois acabou amenizando, principalmente o final da estação. Setembro voltou a chover bem, que não é o comum, né? Setembro é o retorno das chuvas, mas não se espera tanta precipitação e as temperaturas ficaram baixas, né? Então, realmente, a gente está passando por vários períodos alternados, né? Isso são vários fatores, né? Alguns ainda a gente não sabe, não podemos cravar, vamos dizer assim, né? Mas também, novamente, está associado ao efeito da Laninha, porque ela vem atuando aí ao 3º ano consecutivo, né? Já está entrando no 4º ano consecutivo, então isso acaba desorganizando, vamos dizer assim, um pouco o clima aqui na região sul do país, né? E às vezes são efeitos locais, aqui também a questão das massas de ar aqui sobre a região da América do Sul, que pode às vezes contribuir para alguns períodos secos ou chuvosos, como foi setembro e primeira quinzena de outubro. Então, nós estamos aí com vários fatores, vários fenômenos atuando ao mesmo tempo. Neste período, geralmente, já está um pouco mais calor, né, Reinaldo? E o que a gente pode esperar aí de indicação do CIMEPAR para a próxima semana? Deve continuar temperaturas amenas ou vai esquentar um pouquinho? Não, a maior parte dessa semana vai ser com temperaturas amenas, até frio, né? Mesmo com a presença do sol, esse vento que sopra na região oeste nessa época do ano, ele acaba contribuindo para deixar a sensação de um pouco mais de frio. O calor, esse mês de novembro não está prometendo muitas ondas de calor ali no Paraná, né? Claro que ao final do novembro, dezembro, que se aproxima do verão, começa a ficar mais quente, mas novembro ainda deve registrar temperaturas baixas aí, principalmente nos próximos 10 dias. Então ainda não é hora de guardar as blusas no armário, né? Não, com certeza não, principalmente nas noites e madrugadas. De tarde, quando tem sol, fica um pouco mais agradável, mas ainda a gente deve esperar alguns dias frios, né? Tá certo. Obrigada pela participação aqui no programa Agrofag. Obrigado. Tá aí, então, Reinaldo do CIMEPAR indicando as temperaturas aí para os próximos dias e também algumas indicações para este mês de novembro. Mas esse frio todo que fez durante essa semana, será que ele pode interferir no desenvolvimento das culturas de verão? A Débora conversou também com o extensionista do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR, sobre como esse clima pode impactar as lavouras.
Seu Vicente Werner, extensionista do IDR Paraná, conversa com a gente sobre o assunto. Obrigada pela participação aqui no Agrofag. Muito bom dia para o senhor. Explica para a gente aí o que esse frio tem causado, ocasionado aí no desenvolvimento das culturas. Bom dia, Débora. Muito obrigado por participar, por esse convite aí, para a gente trocar uma ideia juntamente com os telespectadores sobre essa questão do clima. O clima esse ano, ele está completamente anormal, considerando os anos normais. Tanto quanto que a gente tem registros que fazem em torno de 60 anos que no mês de novembro a gente não teve um frio de uma intensidade tão forte quanto esse ano. E tudo isso está influenciando no desenvolvimento das culturas, sabe? Porque o que vai acontecer? Não é que a cultura não vai se desenvolver, mas ela vai atrasar o ciclo dela. Ela quer dizer o quê? Ela vai alongar o ciclo dela. Então, ela precisa de um ótimo de temperatura para desenvolver. Como nós tivemos algumas regiões do estado que ocorreram geadas, imagina, dia 2 de novembro de 2022, houveram registros de geada no estado do Paraná. Então, é uma coisa praticamente incomum. Uhum. E principalmente na questão da soja, né? Ela vai segurar um pouco o desenvolvimento. O que essa temperatura vai causar diretamente nessa cultura? Com certeza, a cultura da soja, como ela precisa de temperaturas mais elevadas para se desenvolver, então se você tem temperaturas baixas, como essas estão registradas, como nós temos hoje, em torno de 8 a 10 graus, o que ela vai fazer? Ela vai reduzir o desenvolvimento. Então a planta, a temperatura está abaixo da temperatura ideal para ela se desenvolver. Então o que isso vai proporcionar na cultura da soja? Nós vamos ter um alongamento desse ciclo, porque ela precisa de um número de horas de calor para ela poder induzir o florescimento dela, como ela também precisa de um período de luz para induzir o florescimento. Então a temperatura e o período de luz, eles estão diretamente relacionados. Então, se o agricultor chegar lá no final do ciclo da soja e ela atrasar a colheita da soja, o que vai acontecer? Não vai ser nenhuma surpresa, porque a surpresa aconteceu exatamente logo após a implantação da cultura. Uhum. E essa temperatura também vai interferir na produtividade da soja, por exemplo? Isso vai depender do clima para frente. Talvez ela vai prejudicar, como ela não pode prejudicar, porque a planta, ela é muito, principalmente a cultura da soja, ela é uma cultura muito rústica, ela se adapta a situações diferentes. Então, o que vai acontecer? Ela vai proporcionar um ciclo maior da cultura e mais possivelmente a produtividade dela no final não vai ser prejudicada. Isso vai depender do clima para frente, como é que esse clima vai acontecer. Nós já estamos vindo aí de um período bastante chuvoso, né? O que já deu uma atrasada no desenvolvimento e no plantio da soja, por exemplo. E agora esse frio também vai interferir lá na frente. Pode acender o alerta da preocupação dos produtores lá na safrinha? Também pode, porque o que aconteceu? Nós tivemos o mês de outubro bastante chuvoso, chuvoso e nublado. Tudo isso interferiu na quantidade de luz que essas plantas da soja receberam. Então o que vai acontecer? Mais o frio agora, isso vai prolongar o ciclo da cultura, porque a planta não conseguiu se desenvolver adequadamente em função da falta de luz e em função da baixa temperatura. Então, os agricultores esse ano, de um modo geral, estão se queixando que a soja não se está desenvolvendo igual nos outros anos, ela está num porte menor que nos anos anteriores. O que é em função disso do que é? A falta de luz e o frio. Esses dois fatores aliados, eles fazem com que o ciclo da soja ele vai se prolongar. Uhum. E como que fica a questão das outras culturas de verão? Agora nós também temos milho, feijão, né? Alguns produtores também aí finalizaram o plantio por agora. Como que fica o desenvolvimento dessas outras culturas? As culturas de verão, de um modo geral, milho, feijão ou outras culturas que são de verão,
elas vão sentir essa baixa temperatura, porque elas precisam de temperaturas mais altas para se desenvolver. Para você ter um exemplo, a cultura do milho, ela, quando a temperatura abaixa de 15 graus, praticamente ela paralisa todo o desenvolvimento dela. Naquele horário, naquele período que a temperatura estiver abaixo de 15 graus. Então, ela tem luz, mas ela não consegue fazer aquela fotossíntese com aquela intensidade, porque a luz falando melhor, porque o frio, a temperatura está abaixo da temperatura ideal para a cultura do milho. Isso também acontece na cultura da soja, sabe? Ela vai ter o desenvolvimento dela retardado. Ela só vai voltar quando realmente esquentar de vez aí, né? Exatamente. A cultura da soja, ela vai se desenvolver bem quando a temperatura tiver nas condições ideais para o desenvolvimento dela, que seria em torno de 20, 25, 30 graus de temperatura. Agora, o que resta fazer é o produtor esperar mesmo para ver como que vai ficar o clima aí dos próximos dias, né? Exatamente. Vamos torcer e a previsão está dizendo isso, que a gente vai ter temperaturas mais elevadas, então isso vai influenciar diretamente no desenvolvimento da cultura e vamos ter, do jeito que está vindo o clima, nós vamos ter uma boa safra para frente ainda. Tá certo, seu Vicente. Obrigada pela participação com a gente aqui no Agrofag mais uma vez. Tá aí, então, as informações sobre como esse frio tem afetado o desenvolvimento das culturas em plena primavera. Professor Celso, então a partir de agora, quais são os principais cuidados que o produtor tem que ter nas lavouras? Veja bem, Antonella, a gente espera agora que o efeito Laninha tende a diminuir, né? Então é provável que agora venham temperaturas melhores para a lavoura. Nós sabemos que as culturas de verão, ela depende muito de luminosidade e temperatura. O milho, principalmente, precisa de bastante temperatura. A temperatura que vai determinar os seus períodos vegetativos, né? E a soja vai depender, além da temperatura, o fotoperíodo, né? Então o agricultor deve tomar muito cuidado, porque agora, com a volta da normalidade, o que vai acontecer? Você vai ter planta daninha, você vai ter praga, você talvez tenha que fazer algumas adubações de suplementação para que você atinja aquela produtividade que você espera lá no final.